Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma audiodescrição minha, do meu convidado e do estúdio onde a gente gravou, para que todo mundo tenha acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta avançar para o minuto 1 e 10. O apresentador Adilson Santana é um homem de pele negra, cabelo raspado curto, um pouco mais alto na parte superior da cabeça. Usa óculos e tem uma barba curta. Está vestindo uma camisa polo azul royal e calça marrom claro. O ator, palhaço e artista de rua Sudailson, conhecido pelo seu palhaço que se chama Maneco, é um homem negro, cabelo cacheado longo, preso. Ele está vestindo uma camisa de botões amarela com estampas pretas grandes de folhas e bermuda jeans. Eles estão sentados um de frente para o outro. Entre eles há uma mesa. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca Moideia Podcast. Do lado direito do apresentador, há um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED. E aí, pessoal, mais uma quinta-feira chegando e mais um episódio do Mó Ideia. E hoje a gente vai falar sobre o riso, sobre a palhaçaria e, de uma certa maneira, também sobre a comédia, né? E hoje eu recebo o Sudailson ou o Palhaço Maneco. Oi. Cara, seja muito bem-vindo, viu, aqui no Mó Ideia. É um prazer meu, assim, a gente vem acompanhando, eu e minha companheira Fafá, a gente sempre, quando pode, tá assistindo as entrevistas e se divertindo também, porque tem vindo muita gente boa pra cá. Massa, fico feliz que vocês tenham acompanhado o Mó Ideia nesse ano inteiro, né? A Fafá já esteve por aqui lá no iniciozinho e agora eu chamei você aqui pra gente trocar uma ideia, né? Aí, antes de tudo, né? De onde foi que o Sudailson se desenvolveu, onde ele cresceu, onde foi a infância, né? A sua infância. Nossa, eu sou de uma cidade do Ceará chamada Maracanaú, né, que fica mais ou menos a 20 quilômetros de Fortaleza. E então foi lá que eu comecei, que eu cresci, nasci e me criei e vim pra cá, pra João Pessoa, agora há 5 anos. Aham. E você, né, como o Fafá também, é de Mangabeira, né? Se instalou lá em Mangabeira, tem o Embarque 83. E como é esse trabalho, né, de arte, né, lá em Mangabeira, né? Lidar com o riso e brincar com a simpatia, né, com as outras pessoas. Olha, trabalhar com não só o riso, mas trabalhar na periferia é uma luta, é uma resistência, né? Aham. E o riso na periferia, ele acaba sendo também uma maneira de, como é que eu posso usar? Não mascarar, não... mas o riso, ele deixa as coisas mais leves, principalmente numa comunidade que, de repente, que é tão desassistida, numa comunidade que, às vezes, é tão difícil, o riso ele está sempre presente para estar aliviando um pouco mais esses momentos mais densos, mais difíceis. Então, assim, no brasileiro, no nordestino, em si, o riso ele vem com muita força. Então, assim, trabalhar o riso é saúde mental. Aham. Quando a gente fala sobre artistas, né? Na sua maioria, vem de alguém da família, né? Que você acompanha. Poxa, a pessoa que tem uma linguagem artística muito apurada, eu queria fazer o que ela faz. Pra você, de onde é que você tirou esse início? Quem foi que lhe deu um empurrãozinho para esse lado artístico? Olha, na minha casa todo mundo é normal, né? Oxente, Eu sou então você diz, não é normal. eu sou o que se destacou, virou artista. Né? Mas assim, eu tenho um irmão que ele é muito extrovertido, ele é daquela pessoa que fica fazendo pegadinha com as pessoas lá em casa, sabe? Então, assim, isso, de repente, eu até posso ter trago um pouco dele. Uhum. Mas o fazer artístico meu, ele começou na escola e na igreja, né? Um lado da minha vida é que eu quase virei padre. Eu fui vocacionado. E na igreja a gente fazia muito teatro, né? E aqueles meus amigos da época, dos grupos de jovens, a gente fazia muito rotinas
de palhaçaria, aquelas rotinas que tinham dos Trapalhões, as rotinas, e a gente nem sabia o que que era palhaço. Eu mesmo não sabia o que que era palhaçaria, e a gente fazia aquelas rotinas, aquela brincadeira do pato, aquelas tradicionais que os Trapalhões faziam nos festejos Da igreja. da igreja. Depois de muito tempo é que eu fui, menina, eu fazia palhaço e não sabia. Mas basicamente foi na escola e na igreja. Aham. E como a gente conversou, né? Você falou sobre periferia e você junto com a Fafá tem um trabalho também que foi desenvolvido na comunidade de Aratu, né? Lá que é uma região de Mangabeira. E eu queria saber como foi ter esse trabalho, né? Desenvolver essa perspectiva nas pessoas dessa comunidade. Olha, lá no Aratu a gente fez uma oficina de cinema, né? Na verdade, da técnica do cinema, de Aham. estar trabalhando, essa coisa de fazer a luz, de ver um cenário. E é muito gostoso ver que quando se leva algo, quando se tem alguma oportunidade nessas regiões, a gente percebe que as pessoas vão e vão com vontade, com gana, assim, com sangue nos olhos para aprender. O que falta para a periferia é essa visão, é esse acesso. O que falta para a periferia ganhar mais potência do que ela já tem é isso. Então, assim, quando a gente foi para lá, foi muito bom, porque a gente acabou fazendo contato com as meninas lá da associação, amigas solidárias. Estou até devendo uma ida lá a elas, que eu prometi de fazer umas palhaçadas lá, mas na correria do dia a dia a gente nunca consegue agendar. Esse dia das crianças, essa semana das crianças também não deu, mas o importante foi esse contato e ver essa força, essa potência que a periferia tem quando é dada a oportunidade para eles. Aham. Você falou sobre essa parte técnica, né, dessa oficina que vocês desenvolveram, porque vocês são atores e entendem todo o aparato que precisa para fazer um filme, uma peça, e isso, querendo ou não, vocês profissionalizam os jovens que estavam lá assistindo essa oficina. Mas agora eu quero saber, quando foi que o Palhaço Maneco surgiu? Nossa, o Palhaço Maneco, ele foi um processo, sabe? Porque eu passei por muitos mestres de palhaçaria, eu agradeço muito as oportunidades que eu tive. E o meu palhaço, ele cresceu assim como uma criança cresce. Aham. Comecei e meu palhaço era aquele palhaço muito bobão, aquela coisa muito infantiloide, né? Usava maquiagem no rosto todo. E com o passar do tempo, comecei a ver que eu queria atingir outros públicos, né? Claro, a criança, é um público ótimo, mas eu queria atingir também aos adultos, aos adolescentes. O Maneco, ele surgiu, eu acho que, eu posso dizer sem nome, assim, a energia, eu acho que nos movimentos sociais, quando eu ainda era de movimento estudantil, quando ainda era da época da igreja das pastorais, eu acho que o Palhaço Maneco surgiu aí nesse trabalho com as comunidades, quando eu ficava, às vezes, responsável, cuidando dos adolescentes, das crianças. Acho que o Palhaço Maneco, ele iniciou aí. Não com a figura do palhaço, mas essa energia de estar fazendo a brincadeira, de estar tirando a onda. Eu acho que surgiu daí. Agora, profissionalmente, já deve ser uns 10 anos, quando comecei a estudar realmente a palhaçaria. 10 nada. Já tenho mais de... Eu tinha 17, 18, já tenho 38. Bota aí uns 20. É tempo, viu? Bote aí uns 20. E eu acho engraçado você falar sobre essa questão de palhaçaria e de como você, às vezes, diz: eu não estou maquiado, então eu não posso brincar com as pessoas, como você estava falando aqui. E foi assim que a gente se conheceu lá na Expo Favela no ano passado. A gente passando assim, arrumando o stand, e a gente passou, aí ele, não sei o quê. Aí eu, ele tá tirando onda. Aí depois eu entendi que além de ator, você também era palhaço. Eu achei muito engraçado isso. Aí eu queria saber de você, como é que você divide? Existe essa divisão? Agora eu sou palhaço, agora eu não sou? Ou não tem isso? Não, eu acho que dividir eu não divido, mas eu acho que eu tento perceber as nuances, né?
perceber, assim, por exemplo, eu faço muito espetáculo, faço teatro da rua, né? Eu vou para a rua fazer roda, passar o chapéu. E quando a gente vai chamar alguém para participar, um voluntário, é uma situação muito sensível, porque a gente tem que ver se a pessoa está afim, né? Se a pessoa vai participar. Se a pessoa estiver muito afim, a pessoa vai atrapalhar. E no dia a dia é um pouco isso, é você lidar. A gente está lidando com pessoas, está lidando com seres humanos que podem ter acordado com o pé esquerdo, podem ter tido uma discussão. E às vezes é muito isso, de tentar estar percebendo essas energias, perceber isso. Mas assim, nunca o palhaço ele é desvinculado. Sempre, em algum momento, eu vou soltar uma baboseira. Isso é certo. Pô, o que vai diferença, às vezes, é o tamanho dela. Pode ser muito grande ou é só uma coisa sutil, mas... O palhaço, ele está sempre presente. Você falou que tem diversos públicos, né, que você quer atingir de criança, né, que, entre aspas, a gente diz que é o normal, né, para um palhaço, mas a gente sabe que não. Porque, querendo ou não, o palhaço tem aquele, vamos dizer assim, uma linha tênue entre ser engraçado e também ser o que diz um conteúdo sem querer. Ele meio que se exime da culpa, mas ele tem essa liberdade cômica, isso, né? E você, como eu estava explicando, né? Também tem um público adulto, né? Uhum. E como é fazer shows, né? Ou espetáculos para dois públicos tão diferentes assim? Assim, eu tento levar uma dramaturgia que seja leve, mas nas entrelinhas tenha esse discurso mais... apurado, mais crítico, né? Tu falasse uma coisa que eu lembrei de uma vez de um professor meu, ele falou assim, o bobo da corte, ele era o único que falava mal do rei, esculachava a monarquia e continuava com a cabeça em cima do pescoço, né? Aproveitem isso, palhaços. Quem falou isso uma vez foi palhaço Tchakovati, que é um palhaço argentino, que o palhaço terceiro-mundista, que é um palhaço super crítico, super, né, um palhaço sensacional. E realmente isso é verdade, né? E inclusive isso me bota em situações muito estranhas, né? Por exemplo, essa semana não, já tem um mês, eu acho. Eu estou fazendo roda em uma região com um público um pouco mais endinheirado, né? Não vou dizer bairro, não vou dizer locais, mas vocês provavelmente vão me ver por lá, porque o povo paga bem. E eu fui fazer uma roda, que eu chego na praça com minhas coisas, preparo o cenário e começo. Aí estou eu nesse lugar com pessoas formadas, pessoas com famílias bem estruturadas, crianças, colégios particulares, blá, 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 e tava uma zona. As crianças mexendo no meu material, e não sei o que, subindo, e jogando pedrinhas e tudo, e eu aqui assim, já de palhaço, assim, olhando. Aí fiz o meu número, aí tá a hora eu paro, queridos pais, queria falar, peraí, deixa eu até aqui. Senhoras e senhores, queridos pais, um momento de atenção de vocês. Aí os pais pararam e olharam. Aí eu comecei a brincar. Engraçado. Essa semana passada, agora eu fui ali numa comunidade, na periferia. As crianças todas pararam, sentaram e assistiram. Claro, conversando, fazendo barulho, mas é de criança, é isso, é normal. Mas respeitaram o artista. Mas aqui, onde é uma região onde famílias estruturadas, crianças bem educadas, isso não está acontecendo. Por quê? Será que a gente não está dando coisa demais para os nossos filhos? Será que a gente não entende o conceito de limite? Enfim, aí eu levantei essa discussão de palhaço. Aí teve um pai que disse, então não venho mais aqui não. Aí eu venho porque a professora da escola particular do seu filho, infelizmente, não vai dizer essas verdades que eu estou dizendo para você. É necessário educar nossos filhos com alguns limites sadios, né? Uma criança hoje que não tem um limite, que não respeita os limites, provavelmente amanhã vai ser um adulto com algum transtorno, com algum problema, com alguma disfunção,
né? Os limites são postos e são feitos para serem respeitados. E eu, às vezes, como palhaço, às vezes eu tenho que estar fazendo esse lado com o riso, com o... quase que com a bufonaria mesmo, assim, mostrando esse limite. Eu digo, ó, o limite é aqui. Ah, mas você é palhaço, sim, sou palhaço, mas eu não tô aqui, não sou babá de criança, não sou... E sou gente isso, também. isso, não sou saco de pancada, eu tô aqui, ó, que é o limite. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Porque o ser palhaço, às vezes, está muito atrelado a isso, a essa coisa da criança, do não sei o quê. E o palhaço, ele transita livremente por todos os públicos, por todos as linguagens. Aham. E quando eu penso assim, essa questão de palhaço, eu acho que quando você, poxa, eu vou trabalhar ou fazer a arte do riso, porque é a coisa que eu gosto, que eu quero, porque tem esse limite, né, como eu falei, e às vezes o pessoal, né, da nossa família olha assim, diz, pô, tu vai fazer isso. Porque por exemplo, quando eu falo isso porque quando a gente vem de uma situação social que não é tão boa, o pessoal acha, não, você só vai fazer isso porque isso aqui dá dinheiro. Mas às vezes não é sobre dinheiro, é sobre estar feliz fazendo o que se quer fazer, né? E eu queria saber de você como foi para você e para sua família quando disse, cara, eu quero fazer arte, eu quero ser ator e trabalhar como palhaço. Eu venho de uma cidade que, culturalmente, o jovem saía da escola para trabalhar nas empresas, na indústria. Né? A minha cidade ela tem um polo industrial muito grande e, basicamente, era o que acontecia com o jovem quando saía da escola, ia trabalhar numa empresa ou então na prefeitura, esse mundinho. E foi bem difícil, assim, no começo, eu fazer arte. Eu lembro de várias vezes eu em casa dizendo que fazia teatro, que não sei o quê. Aí minha mãe e meu pai, mas é só um passatempo. E esse passatempo durou 2 anos. Mas é só um passatempo. 5 anos. Eu lembro o primeiro cachê que eu recebi. O primeiro cachê que eu recebi, se eu não me engano, foi R$ 40. Foi uma festa de aniversário que foi eu e... Uma festa de aniversário não, foi uma apresentação numa escola, eu e mais 5 pessoas. Aí a gente recebeu R$ 40 cada um. Aí eu lembro de ter pegado esse dinheiro, ido numa mercearia e feito uma feira, chegado em casa, olha, mãe. Porque a gente tem essa necessidade de estar mostrando que com o que a gente faz, a gente vai poder subsistir, vai poder sobreviver. E muito tempo depois, eu descobri que eu fazia parte de um grupo de teatro lá no Ceará, fui um dos fundadores, e descobri que esse primeiro cachê, essa escola trabalhava a esposa do meu coordenador, Mário Jorge. E 10 anos depois a gente descobriu que a esposa dele tirou o dinheiro do salário dela para pagar a gente, para poder trazer um pouco dessa vontade de profissionalismo, né? A gente dizer, é possível, a gente pode viver disso. E tô falando dessa coisa do riso, eu lembro de meu pai um pouco antes de falecer, quando ele ainda estava em casa. Eu chego com as coisas e tudo, aí meu pai estava com uns amigos, meu filho trabalha com teatro. Aí eu, eita, né? E as dificuldades mesmo do coisa, né? Eu tô falando do meu pai porque a gente que lida com riso, a gente que lida com pessoas, em muitos momentos a gente tem que estar preparado para muita coisa. E eu lembro quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai, eu estava maquiado, pronto para sair para um trabalho. E eu escuto só aquele burburinho do pessoal que ia trabalhar comigo, e eu acho isso estranho. Aí chega e me avisa, olha, a gente recebeu ligação, teu pai faleceu, assim, vai lá pra tua casa e tudo, não sei o quê. Aí eu parei, me dá só um tempinho, respirei um tempo lá na salinha e fui fazer esse trabalho. Olha, esse trabalho acho que foi o trabalho que todas as piadas entraram no tempo certo. Foi muito divertido, eu olhava assim pra frente, que foi um teatro empresa.
Era uma empresa de material médico. Aí foi falando, fazendo treinamento. Aí eu lembro de olhar assim para a primeira fila, de gente chorando, rindo. Aí, cara, tudo que a gente... Os meus companheiros de cena, todos assim, entrando a piada toda no tempo. Foi lindo, foi lindo. Aí quando eu tô saindo, a moça que contratou a gente, eita, palhaço, o que é isso aqui? Aí eu, não, nada não, relaxa. E quando eu cheguei em casa, eu até falei para algumas pessoas que o teatro me ajudou a superar. Porque a partir daquele momento, quando eu estava no velório do meu pai, eu olhava as coisas, eu ficava vendo, em vez de ver a dor, eu ficava vendo as coisas engraçadas que estavam acontecendo. Tipo, um amigo meu tinha sofrido um acidente, aí chegou lá e foi dar os pêsames para minha mãe, aí ele com a ferida enorme aqui, aí minha mãe, ô, Tony, obrigado, aí minha mãe, pum. E aí ele chega, Sudailson, meus pêsames. Aí eu sei, Toninho, que tu tá sentindo a dor da família na pele agora. Aí ele, meu Deus. Aí, então, assim, as coisas que comecei a ver aquele momento doloroso com mais leveza. Claro, sentindo a dor, mas me fez ver com mais leveza. Então, assim, o teatro, a palhaçaria, o circo, o tempo todo ele tá me salvando. Ele me salva nesses momentos mais duros. Ele me ajuda nos momentos mais difíceis. Putz, tá faltando uma conta tal para pagar. Calma. O circo, ele me ajuda, a palhaçaria. E assim, não porque eu trabalho com riso, ou porque eu sou palhaço, que eu tô feliz o tempo todo. Uhum. Porque a gente lida com isso. É do ser humano, é da nossa natureza lidar com as nuances. A diferença é que o palhaço, ele vai com as nuances assim na força. Ele brinca com isso com muito mais força do que normalmente eu faria se eu não fosse palhaço. Uhum. É bonito ouvir você falar sobre essa questão do seu trabalho, porque você vê que você está emocionado faz um tempinho já falando sobre como você lida com isso e como o circo lhe ajuda, né? E eu queria saber de você, na verdade, eu não, né? As pessoas que estão assistindo esse episódio, o que é que você diria para as pessoas que também têm essa vontade de trabalhar com o teatro, com o circo e em ser palhaço? O que é que você diria para essas pessoas? Eu digo, se joga, vai, experimenta, tenta. Teve um outro mestre, uma vez de palhaçaria, de um curso que eu fiz, aí ele dizendo que tem gente que vem atrás da gente aqui para fazer o curso achando que é terapia. Não, meu povo, que não é terapia não. Aí depois ele corta e fala assim, mas tem efeito terapêutico. Eu me entendo, aí ele dizendo, eu entendo que vai ter algumas coisas que tem um limite que eu não vou conseguir lhe ajudar, mas aqui vai ajudar você a se conhecer um pouco melhor, vai ajudar você a aceitar um pouco mais as dificuldades da vida, porque o palhaço, ele é o ser que abraça o erro. Né? O palhaço, ele, enquanto normalmente as pessoas fogem do erro, fogem das coisas que podem ser vexatórias, o palhaço não. O palhaço, ele abraça, ele acolhe, ele entende aquilo. Né? E às vezes na vida a gente tem que fazer isso. Às vezes a gente não pode ficar o tempo todo fugindo daquilo que é vexatório, que vai causar vergonha. Às vezes a gente tem que aceitar e dizer, peraí, o que é isso que está acontecendo na minha vida? É isso. O palhaço, ele faz isso. Ele pega isso, então é isso. E eu acho que as pessoas que querem tentar, é uma experiência. Tente, se jogue, veja se vai ser algo bom para você, se você quer viver disso, que quer trabalhar nisso. Tentem, é uma experiência que vai mudar a sua vida. O teatro, o circo, a palhaçaria, as artes no todo. Acho que qualquer coisa que você tente se aprofundar um pouco mais, que envolva a arte, muda a sua vida de algum jeito. Isso é uma verdade que vai mudar. Alguma coisa vai mudar em você. Olha, eu estou muito feliz por você ter aceitado o convite, né?
já ter vindo com a Fafá aqui no dia e ter feito os bastidores aqui pra ela. O cachê foi ótimo. E ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história, de falar sobre a sua arte, com o seu desenvolver e como isso contribuiu para ser o artista que você é hoje. Muito obrigado, viu? Que é isso. Eu só queria também dizer que agora, no momento, eu estou também como educador, professor da Escola de Circo de Jamamburaém, da FUNESC. E agora, em dezembro, dias 15... Deixa eu até pegar aqui uma pesca rapidinho. 15 e 16 de dezembro vai ser a estreia do espetáculo dos alunos que a gente tem lá, sabe? Então, 15 e 16 de dezembro, quem quiser, é só ir lá na FUNESC e ver o nosso espetáculo de circo. Acho que no mais é isso. E é com esse recado que a gente encerra o Mó Ideia de hoje. Na próxima quinta-feira eu volto de novo, mas não se esquece. Para você que está assistindo a gente pelo YouTube, é só se inscrever clicando nesse botão aqui embaixo. E para você que está ouvindo a gente pelo Spotify, é só tocar no coraçãozinho e favoritar a gente. E não se esquece, segue a gente também no Instagram. Na próxima semana eu volto de novo. Fui! Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 21 de novembro de 2024.